No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o representante da Sabesp em Guarulhos, Valdemir Viana. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Notaro. É um prazer estar aqui contigo a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Estamos aqui para falar um pouco do trabalho da Sabesp, de responder as dúvidas. Você é o representante da Sabesp em Guarulhos e você é guarulhense, é isso? Isso, eu sou guarulhense, nasci aqui no Estela Maris. Ah, legal. Nasci ali na região do Moreira, né? Cresci ali e hoje estou morando no Continental. Então a gente, quando vim para Guarulhos, sofri na pele a questão do abastecimento da água aqui, a dificuldade que nós tínhamos, né? E senti isso, acho que hoje me dá um grande orgulho de ter participado da equipe que melhorou as condições de abastecimento da cidade, né? Hoje a gente pode comemorar muito aí o avanço que a Sabesp, junto com o município aqui dentro da cidade. Agora, Valdemir, nas últimas 2 semanas, né? A cadeira está afundando, né? Não, a cadeira está normal. Para mim está funcionando. Então o rabico está pesado mesmo. Ô, Valdemir, nas últimas 2 semanas, a população vem reclamando muito nesse eixo Itapejica, Tranquilidade e Jardim Vila Galvão, da falta de água. Por quê? Exatamente. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós tivemos um incidente na comunidade lá da Vila São Rafael. Algumas casas foram construídas sobre a adutora da Sabesp, uma adutora de quase meio metro de altura. E ela começou a vazar justamente embaixo da casa. Então, o serviço era complexo. Se a gente parasse para fazer o serviço todo de uma vez, levaria mais de 40 horas. Então, o que nós fizemos? Fizemos por etapas. Primeiro, demolir a casa, abrir a vala, fazer o escoramento. E isso abria um pedaço do dia e fechava o outro. Então, a gente manteve o abastecimento diário com menos horas até efetivar o reparo completo. Então, a gente optou por fazer por etapas para haver menos problema com a população. Porque o reservatório de água, ele aguenta 1 ou 2 dias. Se a gente parar muito tempo até recuperar, muitas pessoas poderiam ficar sem água. Então, a gente entendeu melhor fazer por etapas. Eu sei que muitas companhias reclamações, a gente conversou com algumas lideranças, explicamos, mandamos até fotos ali para mostrar a complexidade, mas agora, graças a Deus, conseguimos concluir essa etapa. Concluímos essa etapa de tirar a casa e fazer a manutenção. Vamos fazer a substituição da rede, mas isso aí daqui a um mês a gente faz um novo fechamento. Então esses bairros aí não estão mais sofrendo com a falta de água? Não. É importante frisar que Guarulhos hoje tem disponibilidade de água para todo dia. A gente aumentou em mais de 1.000 litros por segundo o abastecimento na cidade. É suficiente para atender, a gente corresponde a quase 4 ETAs Cabuçu, o que a gente traz do sistema Cantareira, do sistema Alto Tietê. Então hoje, assim, pode ter problemas pontuais, porque tem manutenção, falta de energia elétrica e tudo, mas assim, temos disponibilidade de água, temos algumas situações que precisamos interromper o abastecimento, 10% das manutenções a gente precisa interromper. Para fazer a manutenção, faz a manutenção, volta ao abastecimento normal. Agora, Valdemir, muitas pessoas reclamando dos valores altos nas contas de água. Como é que você explica isso? Primeiro que eu vi alguns comentários dos nossos clientes, né? O que nós vivenciamos esses últimos 3 meses? A gente vivenciou a pandemia. E foi justamente no período da pandemia que as pessoas foram incentivadas a ampliar o seu consumo de água em modos de higiene, lavar casa, lavar roupa, tirar a roupa todo dia para colocar para lavar. As crianças não iam para a escola, muita gente ficou trabalhando em casa e com isso houve uma explosão de consumo. Isso para nós assim foi interessante no sentido assim que suportou essa explosão de consumo, a gente passou bem, conseguiu abastecer todo mundo. Porém, como a faixa é progressiva, ela incentiva o menor consumo. Então, quanto menos você consome, menor o valor por metro cúbico para cada 1.000 litros. Como houve essa explosão de consumo, algumas pessoas mudaram de faixa. E nessa mudança de faixa, ela vai tornando a conta mais cara. O que a gente tem feito? A gente recebe esses questionamentos via os nossos canais e olha caso por caso para verificar se houve uma situação de elevação de consumo ou foi um outro fator, por exemplo, pode ter acontecido, são poucos casos, mas errou a leitura
Então é importante o cliente apurar a leitura do hidrômetro para ver se está correto e se não tem nenhum vazamento interno. Ô, Valdemir, não seria o momento da Sabesp ter uma consideração, porque a população está numa pandemia, em quarentena, em casa, logicamente vai aumentar o consumo. Não seria o momento da Sabesp ter uma consideração por isso? A Sabesp tem avaliado conta por conta e tem considerado também a questão social. Por exemplo, as famílias que moram em comunidades que estão cadastradas como tarifa social, a Sabesp isentou de pagamento de contas esses 3, 4 meses. A gente está elevando até dia 15 de agosto. Então, essas pessoas não estão pagando a conta d'água. A gente focou especialmente nas questões, nas camadas socialmente mais afetadas, que geralmente tem mais desemprego, que moram em comunidades carentes. Então, o foco foi dado para essa fatia da população. Agora, o pessoal também clama, Valdemir, por atendimento presencial. Sim. Né? As pessoas não querem ser atendidas somente pelos meios digitais. Sim. A gente vai continuar o atendimento presencial, vamos voltar aos poucos, né, conforme o decreto do governo do estado. Estamos aí na expectativa de um novo decreto onde se habilite a volta do funcionamento das agências. Claro que não vai ser como anteriormente, vai ser enquanto não tiver vacina, Sim. Vamos passo a passo, talvez fazer de forma agendada, mas os principais pontos de atendimento deverão voltar conforme deliberação do governo do estado. Agora, Valdemir, eu tenho dito o seguinte, a Sabesp está se comunicando mal com o Guarulhos, por exemplo, essa obra aí que você fala na Vila São Rafael, Certo. nós só soubemos depois de muitas reclamações de repercussão. Não deveria haver um comunicado à população de que nós estamos com um problema técnico? A gente, o que normalmente são os meios, né? Esse meio foi emergencial, então a gente usa o meio emergencial, a gente envia release para os canais de imprensa e também quando o cliente liga para o sistema telefônico nosso, 195, para comunicar a falta d'água, nós informamos. Quando é preventivo, quando a gente consegue planejar, isso aqui dá para planejar, a gente vai fazer pausa de forma organizada, daqui uma semana, daqui 10 dias, a gente coloca, por exemplo, o carro de som. Por exemplo, esses dias a gente teve que fazer uma parada na ETA Tanque Grande. Nós colocamos carro de som no Jardim Fortaleza, as pessoas economizaram e conseguiu passar o dia todo ali, conseguimos fazer a manutenção e não houve maiores problemas. Se necessário, a Sabesp manda caminhão-pipa? Manda. Manda. Quando há problemas que durou mais do que as 24 horas lá o problema e a pessoa, o reservatório não suportou, a gente envia caminhão-pipa para atender essas comunidades, especialmente condomínios. Condomínios têm mais problemas com isso. Tá certo. Eu vou pedir uma parte aqui para o Valdemir Viana, o representante da Sabesp. Nós vamos a um rápido intervalo e seguindo aqui no estúdio o jornalista Guto Tavares, que tem mais perguntas para a Sabesp. 7h49, 7h49, Radar de Notícias ao vivo, agora aqui com o Guto Tavares e o nosso amigo gerente regional da Sabesp aqui na cidade de Guarulhos, Valdemir Viana, ele que está aqui esclarecendo reclamações da população e também mostrando quais são os trabalhos que a Sabesp tem realizado na cidade. Valdemir, como é que está a questão do esgoto aqui na cidade de Guarulhos? Então, desde dezembro, nós assinamos com o município de Guarulhos o contrato para tratamento de esgoto, né? No primeiro ano, a gente assinou para água e depois, em dezembro, para esgoto, porque havia uma PPP em Guarulhos. E, nesse sentido, qual que é o objetivo? Pelo menos triplicar o tratamento de esgoto na cidade de Guarulhos. Até quando? Tem algum prazo? O primeiro ano a gente procura, entre o primeiro e o segundo ano, triplicar e a gente vai chegando, elevando 40% a 60%, chegando a 100% em 2032, 2035, que é o objetivo até do Marco Legal. O Marco Legal já foi aprovado recentemente lá pelo Senado, né? Exatamente. Então, a Guarulhos agora vamos aproveitar as 3 ETs existentes, estações de tratamento de esgoto, sim, e trazer mais 2 de São Paulo, que é a do Parque Novo Mundo, aproveitar o Parque Novo Mundo e esgotar a região da Vila Galvão, e da região de São Miguel, esgotar a parte ali de Cumbica. Então, o esgoto de Cumbica ir para São Miguel, na estação de tratamento ali ao lado da rodovia Trabalhadores. Bom, então, a população de Guarulhos pode esperar um pouco mais de obras de infraestrutura na cidade. Isso, a gente pede um pouco de paciência, porque não adianta, precisamos fazer obras, e essas obras, é claro, afetam o trânsito, mas é um benefício duradouro. Finalmente, a gente vai conseguir levar o esgoto para tratamento, melhorando a condição do rio Tietê, do rio Cabuçu, do Baquirivu,
Esse é o grande desafio aqui da cidade de Guarulhos, né? Tá. Agora eu vou trazer um caso aqui mais específico, que Pois é da não. dona Maria Araújo. Acho que é um caso que deve também ter outros exemplos na cidade. Ela reclama que no mês de junho, ela pagou R$ 125 pela conta, num consumo de 20 metros cúbicos de água. Já no mês de julho, veio uma conta de R$ 279 por 28 metros, ou seja, 8 metros a mais fez com que mais que dobrasse a conta de água. Como é que funciona? Como é que é essa conta? Porque ela diz o seguinte, a medição está correta, ela não está questionando a medição. Ela está questionando por conta desses 8 metros a mais ter praticamente dobrado a conta dela. Então, nós temos aqui na conta d'água as faixas de consumo. Então, do lado, nesse canto aqui, tem as faixas de consumo. Qual que é a proposta aqui da política tarifária, aí, regida até pela agência reguladora? Que ela seja progressiva, que ela incentive o menor consumo. Porque a água é um bem finito, então a gente tem que consumir com consciência. É claro que nesse momento de pandemia, sabemos das situações e as pessoas acabaram aumentando o consumo. Mas a faixa até 10 metros cúbicos é a taxa mínima, então é em torno de 2,44 por metro cúbico, para cada 1.000 litros. Na medida que você vai mudando de faixas de 10 a 20, de 20 a 30, esse valor vai aumentando. Então a cobrança é escalonada. Quem consome, por exemplo, 10 metros não é a mesma cobrança de você consumir 20 dobrado. Exatamente. Muda a fração da cobrança. Exatamente. Por isso que vem mais caro. Isso é para incentivar a economia. Não sei se você já viu as propagandas da Sabesp. A Sabesp incentiva o consumo consciente. É a única empresa que pede assim, use menos o nosso produto. Por quê? Para que tenha para todo mundo. Então, assim, 10 metros cúbicos são 10 mil litros de água. Só para você ter uma ideia, se você comprar uma garrafa de água em qualquer mercado, de 1 litro vai custar em torno de R$ 5,00. A Sabesp entrega 1.000 litros nessa faixa de 10 metros cúbicos a 2,45 centavos. R$ 2,45. Então é um custo baixo para as pessoas que economizam. Certo. Na medida que ela vai aumentando, ela tem um valor maior. Tá certo. Esse é o Radar de Notícias pela Rádio Imprensa 102,5 FM, também pela TV Guarulhos no canal 3 da NET e pelas redes sociais do Facebook. Agradecer toda a audiência. Estamos aqui hoje com o Valdemir Viana, ele que é gerente regional da Sabesp Guarulhos. Estamos tratando de diversas demandas, reclamações da população da cidade de Guarulhos com relação a cobranças e demais serviços que a Sabesp presta na cidade e também mostrando um pouco das atividades que a Sabesp tem desempenhado aqui na cidade. Agora, chegou uma reclamação para a gente, a dona Márcia, ela que é moradora da rua Girassol, na comunidade São José, região do Bela Vista. Ela tem uma reclamação dizendo que está há mais de 5 meses um vazamento lá. O Rafa deve ter até uma foto aí para quem está acompanhando pelas redes sociais e pela TV, para mostrar o problema aí da dona Márcia, que é um problema que deve ser recorrente também e outras pessoas na cidade de Guarulhos devem enfrentar. Dona Márcia, inclusive, tem um protocolo desse pedido. Como é que está essa situação dos buracos? Porque às vezes a gente percebe, eu tenho percebido menos, é verdade, com a chegada da Sabesp, de que faz uma intervenção para tapar um vazamento ou coisa parecida e o buraco acaba ficando ali por alguns dias. Eu percebi que diminuiu essa demora para tapar esse buraco. Mas como é que a Sabesp está gerenciando isso? E esse caso específico, se o senhor permitir, eu passo após o programa para que você verifique junto à equipe técnica lá e também o da dona Vera Lúcia Pedroso, que também está reclamando de valor das contas. Ela que pagou 226 em junho, 264 em maio e até abril pagava 120, 110. Pode ser que seja aquele caso que você mencionou, mas a gente também Mas a gente avalia, sem problema nenhum. Mas a gente lembra também aqui que no Radar de Notícias, algumas reclamações que chegaram, a gente passou para o Valdemir e teve redução. Por exemplo, uma conta de R$ 875 foi reduzida para 110, que foi a média da pessoa, porque ali houve a suspeita de que, de fato, tenha ocorrido um erro. Mas vamos lá, sobre os buracos. Então, nós atendemos todos os serviços pelos canais de atendimento da Sabesp. No verso da conta tem os canais de atendimento e tem o WhatsApp aqui de Guarulhos. Qual que é o número do WhatsApp? 99983-4217. Tá, vamos lá. 99983-4217. Por esses canais, a gente acata o serviço, por exemplo, você ligou para a gente, tem um vazamento, ou você pediu uma ligação de água, cada serviço tem um prazo. Então, os vazamentos, a gente deve fazer o reparo até em 48 horas no máximo. Casos como, estranho o caso da comunidade São José, vamos tratar e vamos resolver. Feito o reparo, a gente faz o menor reparo possível, faz por método não destrutivo, para que seja um quadradinho menor possível para afetar menos o asfalto.
Ah, legal, porque no imaginário popular, eu já vi algumas pessoas falando isso, que às vezes você tem um buraco ali de 40 centímetros, o pessoal rasga 2 metros em volta para poder gastar mais material e ter mais serviço. Não é o caso da Sabesp. No caso da Sabesp, a gente paga por método não destrutivo para fazer o menor rasgo na rua. Não tem mais aqueles rasgos transversais nas ruas, a gente faz o quadradinho, passa uma máquina e passa o ramal. Nesse sentido, a gente tem 7 dias de prazo para fazer a reposição completa. A gente deixa a base e depois a reposição. Se acaso acontecer alguma falha, liga para a Sabesp e reclama, a gente com certeza vai voltar ao local e refazer. Tá certo. Vamos aguardar, dona Márcia, a Sabesp vai dar uma atenção para o problema que a senhora passou e fica aqui o reforço do WhatsApp da Sabesp para a cidade de Guarulhos e também uma reclamação dos ouvintes telespectadores do Radar de Notícias de que esse número, a dona Maria Araújo, moradora do Jardim Acácio, diz que tentou fazer contato pelo WhatsApp para reclamar do valor da conta e não conseguiu retorno. A mensagem sequer chegou no 99983-4217. Como é que está a questão do sistema lá? Está funcionando esse WhatsApp? Infelizmente, entre ontem e hoje, a gente está com um problema técnico, estamos trabalhando para resolver, mas tem os outros canais. Ela pode fazer isso pelo site, pelo aplicativo, pelo 95, 0800 também. Tem mais 5 canais. Ótimo. Hoje, a gente está fazendo a manutenção do WhatsApp, deve voltar ao normal hoje no final da tarde. Ah, legal. Fica a expectativa aí. Se voltar, por favor, se avise para que a gente possa também informar aos ouvintes e telespectadores aí do Radar de Notícias. Está aqui também reclamando o Osnil, família, o Fernando Fê, lá da rua Pouso Alegre, no Jardim Paris, também reclama de um buraco, diz que está vazando lá há mais de 2 semanas, mas eles ainda não registraram essa reclamação. Então a orientação é que faça esse registro da reclamação. Como o WhatsApp ainda está com problema, passo também aqui para o Valdemir, após o programa, para que ele possa verificar junto à equipe técnica da Sabesp para consertar mais esse problema. No geral, qual que é a sua avaliação? A gente está caminhando aqui para o encerramento do Radar de Notícias, em 1 minuto. Qual que é a sua avaliação desses primeiros... já tem 1 ano a Sabesp? 1 ano e 6 meses. Qual que é a sua avaliação desses primeiros 1 ano e 6 meses de trabalho da Sabesp aqui na cidade de Guarulhos? E o que a população pode esperar da Sabesp? Obrigado pela pergunta. Foi um ano e meio aí muito trabalhado, né, com as questões aí da cidade. Tínhamos um rodízio intenso. Hoje a gente trouxe água dos 2 sistemas principais da região metropolitana para regularizar o abastecimento. Contamos com a colaboração da equipe que era do SAI, hoje trabalha com a gente, 400 colaboradores, fazem toda a diferença. Temos a equipe que veio da Sabesp. O que podemos esperar? Muitas obras, maior regularidade ainda no abastecimento, tratamento de esgoto, a gente aperfeiçoar cada vez mais os nossos canais de atendimento para que a pessoa ela se sinta à vontade usando os canais. Vazamento, por exemplo, precisa ser comunicado, não adianta, tem que ser comunicado para a Sabesp. E a gente vai e trabalha esse vazamento. Tá certo. Valdemir, muito obrigado. Agradecer também toda a audiência do Radar de Notícias. Hoje o nosso âncora, o Pedro Notaro, permitiu que a gente fizesse aqui o encerramento, então agradecer dessa forma. Um ótimo dia a todos os ouvintes e telespectadores. Forte abraço a todos, Guarulhos merece mais, vamos em frente.